Oi, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, sou a Lau Teixeira e tô aqui em mais um vídeo em parceria com Uria Carneiro e com a Fios Pinguim no projeto Decor Feito à Mão, que é esse projeto maravilhoso onde a gente tem mais de 60 peças voltadas para decoração em diferentes técnicas disponíveis para vocês lá no blog da Fios Pinguim. E dessa vez eu vou ensinar o macaco Chico, que é esse macaquinho super simpático e fofo. Olha só que coisa linda que ele ficou. Olha só que lindo. Muito fofo, né? Para tecer o macaco Chico, eu usei o fio Bela Amigurumi, que é um dos fios lançamento da Fios Pinguim, esse fio maravilhoso. Eu amei ele para tecer amigurumi, achei que dá uma ótima estrutura, a paleta de cores também tá incrível, eu gostei muito, tá super aprovado para tecer amigurumi. Então, a receita escrita do macaco Chico detalhada tá aqui, se você estiver me assistindo pelo YouTube, tá aqui na descrição do vídeo o linkzinho para você acessar o blog da Fios Pinguim. Lá no blog você consegue acessar o passo a passo, né, carreira por carreira, de cada partezinha do macaco Chico. E também consegue acessar as cores, lá vai ter descritos as cores e os códigos do fio que eu usei, né, do Bela Amigurumi. Vai ter a lista de material completa que eu usei para tecer o Chico, que é esse macaco bem fofucho e lindo. E tudo detalhadinho lá para vocês. Além da receita do Chico, que é essa fofurinha aqui em amigurumi, esse mês o Urian preparou uma almofada de leão, que é uma misturinha ali de punch needle, que é o bordado, com crochê também. Vou deixar a fotinha aqui para vocês verem que coisa mais linda que ficou. E ele também usou o fio Bela Amigurumi, que nessa edição do Decor Feito à Mão, é a edição Baby, a gente tá usando, né, somente o fio Bela Amigurumi em toda a edição, para mostrar a versatilidade desse fio, que realmente está muito especial. Olha o brilho desse fio, gente, que coisa mais linda. A gente está apaixonado demais. Então é isso, se você quiser conhecer o projeto Decor Feito à Mão e todos os mais de 60 projetos que a gente tem, é só acessar o blog da Fios Pinguim. Lá você vai encontrar várias peças de decoração em diferentes técnicas, como eu já disse, e também as receitas desse mês, que é do macaco Chico e da almofada de leão que o Urian preparou. Então, chega de papo, bora começar a videoaula que eu não vejo a hora de ensinar essa fofurinha pra vocês. Iniciando aqui nosso tutorial, né, nossa videoaula, vou adiantar pra vocês que essa videoaula eu vou fazer um apanhado dos principais pontos do amigurumi, tá? Não vou fazer peça por peça com vocês, porque acho que vai ficar um vídeo muito extenso e cansativo. Então, eu vou ensinar vocês a ter familiaridade a ler receita de amigurumi para quem nunca fez. Vou ensinar vocês a fazer anel mágico, aumento, diminuição, troca de cor, dar um apanhado geral na receita, tá? Não vou tecer peça por peça porque vai ficar um vídeo longuíssimo, né? Se eu for tecer aqui todas as partezinhas do amigurumi com vocês. Mas eu vou ensinar os principais pontos e assim você vai conseguir desenvolver sua receita aí com facilidade, tá bom? Tô aqui com a cor mais clarinha. A lista de materiais completinha vocês encontram na receita escrita que está disponível para vocês no blog da Fios Pinguim. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, você vai ter o link para acessar o blog da Fios Pinguim e baixar a sua receita. Lá você vai ter código das cores que eu usei, lista de material completinha, porque geralmente eu mostro aqui os materiais que eu usei, mas amigurumi é bastante coisinha, tem olhinho, tem alfinete, enfim, um monte de coisa, então eu preferi deixar lá na receita mesmo, tá? Então aqui começando a nossa receita, eu vou pegar a cor mais clarinha aqui que eu fiz as extremidades do macaco, né? A pontinha dos braços, das pernas, do rabinho e alguns detalhes também no macaco. E vou fazer o meu anel mágico. Então, agora eu vou ensinar o anel mágico pra você que nunca fez, né, amigurumi e não conhece o que é anel mágico. Você vai deixar aqui na tua mão a pontinha do fio e vai dar uma voltinha aqui nos seus dedos, ó, cruzando por cima, tá vendo? Você vai enfiar a sua agulha aqui por dentro, ó. Pegar o fio que vem do novelo e puxar. Dá uma torcidinha, vai ficar um Ezinho na sua agulha. Agora, para facilitar, você pode trazer esse círculo todo para dentro da tua mão, para você conseguir segurar aqui, ó.
Você vai fazer uma correntinha. Agora aqui você tem seu anel mágico. O anel mágico é isso aqui, essa pontinha de fio, que dá uma voltinha. E você vai trabalhar seus pontos aqui dentro, tá? Essa primeira correntinha não conta como ponto, tá? Então, aqui eu vou tecer 6 pontos baixos. Para tecer meus pontos baixos, eu preciso abraçar esses 2 fiozinhos que eu tenho aqui. Eu não posso deixar essa pontinha para trás, ó, e tecer os pontos baixos aqui, sabe? Eu tenho que abraçar a pontinha do fio que eu deixei e mais o fio do anel mágico. Então, eu vou fazer aqui, posso segurar aqui para dar um apoio melhor, né? Vou fazer 6 pontos baixos. Então, eu insiro minha agulha aqui nesse círculo, ó, aqui dentro, abraçando esses 2 fios e faço o ponto baixo. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiquei assim, com os 6 pontinhos. Agora, eu vou puxar essa pontinha, ó, e eu fecho o meu anel mágico, eu fecho o meu círculo, ó. Então, eu tenho uma peça circular aqui, tá vendo? Agora, você vai precisar de um marcadorzinho de ponto. Eu tenho esse aqui, mas eu gosto mais aqueles de cadeadinho. Tem um que é de cadeadinho que fecha, eu acho mais seguro. Procurei aqui nas minhas coisas e não achei nenhum daquele. Então, eu vou usar esse aqui, que parece um clipezinho mesmo, sabe? Mas eu prefiro de cadeado. Você pode também usar aqui um grampinho de cabelo, se você não tiver em casa um marcador de ponto, um outro fiozinho de cor diferente para marcar. A gente precisa marcar nosso último ponto da carreira. Por quê? A gente vai trabalhar em maneira circular. Então, a gente não fecha uma carreira para começar outra. A gente vai trabalhar em espiral, assim, sabe? Então, vai uma carreira por cima da outra. A gente não fecha a carreira e começa outra. Então, é importante você marcar aqui seu último ponto. Tem gente que marca o primeiro, eu prefiro marcar o último. Enfim, cada um tem suas preferências, tá? Então, eu vou entrar aqui no meu último ponto. Eu pego só a alcinha de trás aqui, porque se eu enfiar na cabeça do ponto toda... Peraí, se eu enfiar na cabeça do ponto todo, pode ser que dê uma abridinha no ponto. Então, eu boto só na alcinha de trás do ponto e marquei o meu último ponto. Sei que esse aqui é o meu último ponto da carreira, tá? Agora, eu vou abrir um parêntese aqui na nossa videoaula e vou explicar pra vocês como ler receita de amigurumi, ou pelo menos como eu escrevo as minhas receitas. Aí, na receita de vocês, eu vou deixar até um printzinho, uma fotinha aqui na tela, tá escrito assim: primeira carreira, né? 6 PB no anel mágico. Então, a gente tem 6 pontos baixos no anel mágico, que a gente acabou de fazer, né? Aí tá assim, segunda carreira, aumento, né? Como que diz, gente? Abreviação de aumento, que é AUM, tá? Tá lá na legenda. Aumento. Então, isso quer dizer que eu vou fazer aumento em todos os pontos. Para não ficar a cada carreira escrevendo assim, aumento por toda a carreira, no final, né, da receita, no final de cada carreira, por toda a carreira, por toda a carreira, por toda a carreira, vai ficar assim, por toda a carreira, em todas as carreiras, sabe? Então, eu só coloco a abreviação e subentende-se que a gente vai repetir isso por todas as carreiras, né? Por todos os pontos. Então, eu coloquei aumento igual 12. Isso quer dizer o quê? Que eu vou fazer aumento e repetir por toda a carreira aumento e no final eu vou ter 12 pontos, tá? Então, aqui no meu primeiro pontinho que eu tenho aqui, ó, eu entro e faço um aumento. O que é o aumento? De um ponto eu faço 2 pontos. Então, eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu faço um ponto baixo, volto no mesmo ponto, faço outro ponto baixo. Então, eu tenho 2 pontos baixos aqui no mesmo ponto. Vou pro próximo ponto. Entro e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. E assim eu vou trabalhando um aumento em cada ponto de base, tá? No final da minha carreira, eu vou ter 12 pontos, porque eu dobrei, né? Eu tinha 6 pontos, aí na segunda carreira eu fiz 2 pontos em cada ponto de base, fiquei com 12 pontos, tá? Cheguei aqui no meu último ponto,
tiro o meu marcador e faço também um aumento aqui, tá? E aí eu sei que esse aqui é meu último ponto. Então, volto o meu marcador aqui. Tá vendo? Porque eu vou trabalhando de maneira circular aqui, sem encerrar a carreira, tá? Aí, continuando falando da receita, na minha terceira carreira tá assim, ó. 2PB, um aumento, igual 16. Então, eu vou repetir essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a minha carreira. Então, eu vou dar a volta, repetindo essa sequência. Então, aqui, ó, um ponto baixo. Quando eu digo 2PB, são 2 pontos baixos nos próximos 2 pontos. Então, eu tenho no próximo ponto, eu coloco um ponto baixo, pulo pro próximo ponto e coloco outro ponto baixo. Então, aqui eu tenho 2PB, mais um em cada ponto de base. Não é um aumento, tá, gente? Ó, 2 pontos baixos, um em cada pontinho, tá? Então, 2PB, no próximo ponto, um aumento. Então, 2 pontos juntos. Aí, vou repetir minha sequência, que é 2PB e um aumento. Então, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, eu tenho 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. No meu próximo ponto, um aumento. Entende? Então, eu vou repetindo por toda a carreira essa sequência de 2PB, um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, de novo, um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Fico com 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no próximo, um aumento. E assim eu vou fazendo por toda a carreira. Cheguei aqui no meu último ponto, tiro o meu marcador e faço um aumento. Marco o meu último ponto. Agora, eu fiquei com 16 pontos aqui na minha terceira carreira. Então, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, eu vou trabalhar com essa cor a quarta, quinta, sexta, sétima e oitava carreira. Então, agora, da quarta à oitava carreira, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Aí, na sua receita, vai dar assim, da quarta à oitava carreira, PB. O que quer dizer PB? Ponto baixo. Você vai trabalhar ponto baixo por toda a carreira, tá? Só um ponto baixo para cada ponto de base. Então, é bem simples ler a receitinha de amigurumi. Então, você só vai trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base até alcançar a oitava carreira, tá bom? Como eu conto carreira? Então, antes do meu marcador, né? O meu marcador marca o final de cada carreira. Então, eu tenho 1, 2, 3. Tô fazendo a quarta carreira agora. Aconselho você, antes de começar a subir sua carreira, já arrematar esse fiozinho aqui do meio, ó. Então, aqui eu, com a ajuda da minha agulha de tapeceiro, eu venho aqui, pego uma alcinha aqui próxima, passo, fico com uma alcinha aqui e dou um nó. Só isso. Você pode aqui cortar um pedaço do fio para não ficar muito longo. Mas eu não aconselho você cortar muito rente ao nozinho, que pode escapulir, tá? Então, dá um nó bem firme e deixa um pedacinho de fio que você vai esconder dentro da peça depois, tá? Então, aqui, ponto sobre ponto por toda a volta, né? Por toda a carreira, sem aumentos dessa vez. Vou tecendo assim até a minha oitava carreira. Tem um pelinho de gato aqui, dos meus gatos, para trazer lembranças. E aí, vai tecendo ponto sobre ponto sem aumento. Você vai manter essa contagem de 16 pontos. Cheguei aqui no meu marcador, tiro, faço o meu pontinho e volto o meu marcador pro lugar. Então, vou seguir aqui tecendo até minha oitava carreira. Quando eu terminar, eu volto com vocês para dar continuidade. Cheguei aqui no final da minha oitava carreira e ficou assim, ó.
Que gracinha. Agora eu vou trocar de cor, vou ensinar vocês a trocar de cor, tá? Vou pegar aqui o meu marronzinho, que eu desci o corpinho do macaco. Lembrando que o código das cores vai estar lá na receita escrita, tudo bonitinho, o código, o nome. Vou tirar aqui meu marcador de ponto e vou trocar de cor aqui, ó. Então, aqui já no meu último ponto, eu insiro minha agulha, trago o fio novo e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Pra essa troca de cor, né, esse relevo, ficar mais disfarçado. Se eu fizesse um ponto baixo, ia ficar um degrau maior. Então, eu faço um ponto baixíssimo. E aí, sigo tecendo ponto baixo, né? Que eu tô trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. E fica assim a troca de cor, ó, bem mais discretinha do que se eu fizesse a troca de cor com um ponto baixo. Fica mais escondidinha, tá vendo? Então, agora eu sigo trabalhando tubular, mas antes eu vou arrematar esse fio aqui. Posso cortar o fio mais claro. Vou dar 2 nozinhos aqui, ó, já pra arrematar, porque depois você vai crescendo e a peça é apertadinha, vai ser difícil depois de você arrematar isso aqui. Então, já deixa arrematadinho, dá os 2 nozinhos e enfia aqui pra dentro da peça, tá? Então, ficamos assim na nossa troca de cor. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Por toda a volta. Aqui, você pode continuar usando o seu marcadorzinho, se você tiver dúvida, né? De como fazer essa marcação, de como chegar no final. Pode continuar usando o seu marcador. Você só vai trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto de base até a sua carreira 35, pra gente formar aqui o bracinho do nosso macaco. Então, vai ficar uma pecinha retinha, tubular, até a carreira 35. Só um ponto para cada ponto de base, tá? Cheguei aqui no meu último ponto, tiro o meu marcador, onde eu fiz lá o ponto baixíssimo, eu entro aqui nesse ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. E sigo fazendo a minha carreira. Então, olha como fica bem mais discretinha a troca de cor, tá vendo? Do que se eu fizesse um ponto baixo, ia dar um degrau maior. Marco meu último ponto aqui, pra não me perder. E só vou repetindo ponto sobre ponto até a carreira 35. Teci aqui, então, meu bracinho, né? Até a carreira 35, ele ficou assim. Agora, eu vou fazer 2 diminuições aqui, pra na hora que a gente fechar, ele não ficar muito abertinho. Eu quero que ele dê uma leve diminuidinha aqui nessa pontinha, tá? Então, agora aqui eu vou trabalhar. Na sua receita aí vai estar assim, ó. 6 PB, 1 DIM, que é abreviação de diminuição, DIM, né? Igual 14 pontos. Então, eu vou fazer o quê? 6 pontos baixos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou fazer uma diminuição, que a diminuição nada mais é que de 2 pontos, eu vou fazer virar um ponto. Então, ó, vou chegar até mais pertinho aqui pra você conseguir ver. No nosso ponto, a gente tem 2 alcinhas, né? A alcinha da frente, ó, da cabeça do ponto, e a alcinha aqui de trás, ó. Né? 2 alcinhas, ó, na cabeça do ponto. Então, eu vou pegar aqui, ó, do próximo ponto, onde eu vou fazer diminuição, eu pego só a alcinha da frente, ó. Então, com a ajuda da pontinha da agulha, eu pego só a alcinha da frente desse ponto. Vou pro próximo ponto, ó, e pego também a alcinha da frente. Então, eu fico com 2 alcinhas de 2 pontos na minha agulha. Vou fazer de novo, ó, pra você pegar bem. Então, 2 alcinhas, né, que formam um Vzinho aqui em cima. Então, eu pego de um ponto a alcinha só da frente. E olha o movimento que eu faço da minha agulha, ó.
Pego a alcinha da frente do próximo ponto também. Laço meu fio e faço um ponto baixo normalmente, ó. Isso é uma diminuição. Então, de 2 pontos aqui, eu fiz um ponto em cima. E aí, repito, 6 pontos baixos, né? Que lá na minha receita tá 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4. Opa, escapou ali um fiozinho. 4, 5 e 6. Aí, eu vou ter que tirar meu marcador aqui do meu último ponto, ó, porque eu tenho 2 pontos no final, ó. Esse ponto e esse ponto que tá meu marcador. Então, eu tiro o ponto do meu marcador. Aqui, mais uma vez, para reforçar com você, ó. Eu tenho aqui 2 alcinhas na cabeça do meu ponto, ó, a da frente e a daqui de trás. Então, eu vou pegar só essa alcinha da frente. Então, eu pego de um ponto e do ponto da frente também, de 2 pontos, para eu fechar junto. Então, aqui eu entro na frente da cabeça do ponto, né, na alcinha da frente. Insiro a minha agulha também na alcinha da frente. Puxo e faço um ponto baixo. Então, fiquei assim, com o meu bracinho. Agora, a gente vai fechar o nosso bracinho, tá? Mas antes disso, eu vou colocar o enchimento. Aqui eu tô usando o enchimento acrílico. Você pode ir fazendo aos poucos e enchendo, sabe? Faz um pouco, aí dá uma enchidinha, faz mais um pouco. Aqui eu deixei pra encher tudo pro final. Então, dou uma amassadinha assim pro enchimento dar uma compactada. E vou enfiando aqui na nossa peça. Pode enfiar com a ajuda da agulha, ou aqui eu peguei um lápis mesmo, porque o lápis é maior pra chegar mais lá no final. E vou colocando bem na pontinha. E aí, aproveitando aqui que eu tô colocando enchimento na peça, e já vou dar algumas dicas pra vocês, pra peça de vocês não ficar com buraquinho, sabe? Sabe aquele amigurumi que fica cheio de buraquinho? O meu não tá, tá vendo? Tá bem fechadinho o ponto. Então, aqui já vou aproveitar e dar algumas dicas. Dica aqui já falando do enchimento. Você não colocar enchimento demais na sua peça. Então, ele tem que ficar firme, mas não colocar aquele montão de enchimento, porque isso vai fazer abrir os pontos, tá? Então, assim, é uma peça firme, mas não é socada de enchimento, sabe? Outra dica legal é relacionada à agulha. Você usar uma numeração adequada para o fio que você tá usando, de maneira que a cabeça do seu ponto fique bem justinha, ó. A cabeça do ponto é essa alcinha aqui que fica na tua agulha, né? Então, você tem que deixar ela bem ajustadinha, bem, ó, tá vendo? Bem pequenininha, pra na hora que você fazer o ponto, essa cabeça do ponto ficar bem, não ficar assim, ó, solta. Porque é isso que vai fazer, ó, ficar buraco na sua peça. Se eu faço a cabeça do ponto um ponto mais solto, vou aqui fazer um ponto solto propositalmente pra vocês verem. Faz a cabeça do ponto mais solto, olha o que acontece. Ó. Abre meu ponto, fica um buraco aqui, ó. Então, a maioria das pessoas que eu vejo amigurumi com buraco tá relacionado aqui à cabeça do ponto solta. Isso pode ser porque seu ponto é solto ou porque sua agulha tá grande pra fazer, pra esse fio, né? Então, fica esses buracos aqui na cabeça do ponto. Então, pra evitar isso, você tem uma agulhinha menor e ajustar bem, ó, apertar bem essa cabecinha do ponto, para ela ficar mesmo bem justinha e não ficar esses buracos, ó. Outra dica legal, você pegar uma agulha que tem a cabeça fininha, tá vendo? Ó, tá vendo que a cabeça é bem pontudinha? Não é gorduchinha, assim, redonda? Então, pega uma agulha, eu gosto da Tulip por conta disso, que ela tem essa cabecinha bem pontudinha, ó. Bem pontuda. Isso facilita também você entrar aqui, fazer o seu ponto, sem arrombar o ponto de baixo, sabe? Então, você vai fazendo o seu ponto bem justinho. Principalmente, ó, a cabeça do ponto. Eu puxo bem o fio pra fazer.
que é essa laçadinha que fica na sua agulha, você ajusta bem. Então, essas são algumas dicas aí pra você não deixar buraco no seu amigurumi. Então, eu vou desmanchar aqui os pontinhos que eu fiz pra mostrar pra vocês, tá? Voltei aqui no meu último ponto, vou continuar enchendo o meu amigurumi. Aí você só vai empurrando aqui com alguma coisa. Eu tô usando um lápis aqui, que foi o que eu achei na minha frente fácil. Você pode ser com sua agulha, com seu dedo, dependendo do tamanho da peça também. Aqui é uma peça mais compridinha, né? E aí, vou enchendo, sem colocar muito enchimento, tá? Ó, tá firme, mas não tá com enchimento demais, tá? Vou botar só mais um tiquinho aqui na ponta. Posso enrolar assim com a mão, pra não ficar desfiando muito. E aí, pronto. Coloquei o meu enchimento. E agora eu vou fechar a minha peça, ó. Não tá firme demais, mas ela tá firme. E agora aqui, o meu fechamento é o seguinte, eu vou fechar usando ponto baixo pra fechar essa peça, tá? Então, acho que vou até tirar um pouquinho de enchimento, eu botei enchimento demais aqui no finalzinho. Vou tirar um tiquinho. Porque senão ele fica muito duro aqui, eu quero que ele dobre, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, pra fechar usando ponto baixo, é bem fácil, ó. Eu só pego um ponto de um lado, o ponto correspondente do outro lado, ó. Faço um ponto baixo. Ajusto aqui meu fio, faço um ponto baixo. Então, pego um ponto de um lado, um ponto do outro lado. Atravesso, tá vendo? E faço um ponto baixo. E aí, eu vou fechando essa abertura aqui do meu bracinho, ó. Só isso, um ponto de um lado, um ponto do outro, com um ponto baixo. E aí, assim, fica minha peça fechadinha, ó. Tá vendo? Fechei. Aqui meu fio já tá cortado, que eu tinha deixado um pedaço aqui. Posso puxar ele todo pra fora. E esse fio eu vou usar pra costurar na minha peça. E aí, gente, como eu disse, pra não ficar muito repetitiva a aula, muita coisa, né? Eu ensinei aqui os pontos, vários pontos pra vocês. Ensinei a fazer anel mágico, aumento, troca de cor, peça tubular. Ensinei a colocar o enchimento, ensinei diminuição, ensinei fechar aqui a nossa peça. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer aqui o outro bracinho, a perna, o rabo, é a mesma coisa. O que vai mudar aqui é a quantidade de aumentos que você vai ter, quantidade de carreiras aqui que você vai fazer com uma cor para trocar, quantidade de carreiras que você vai ter aqui ao longo da tua peça, tá? Mas o fechamento é igual, a troca de cor é igual, fazer aumento, né? Vai ser a mesma coisa. Então, eu não vou ficar fazendo peça por peça com vocês. Eu ensinei aqui os principais pontos, você vai aplicar aí nas outras pecinhas que você vai fazer, tá? No corpinho também, o que vai mudar ali é a quantidade de aumentos que você vai fazer no seu corpo, de diminuição também. Mas eu ensinei que fazer aumento, fazer diminuição, então você vai conseguir tecer a sua peça aí, tá bom? No decorrer da receita, né? Você vai conseguir ler a receita, interpretar e fazer a sua peça, tá bom? Agora, a gente vai começar a tecer o nosso focinho, tá? Com a corzinha mais clara, né? Esse begezinho, eu vou tecer 6 correntinhas, tá? Pula a primeira correntinha, que conta como ponto, depois na volta ela vai contar como ponto, tá? E começa a fazer ponto baixo, até chegar na minha primeira correntinha. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, nessa correntinha aqui, que é a do canto, a gente vai virar aqui e começar a trabalhar do lado de cá. Então, onde eu já tenho um ponto baixo, eu vou colocar mais 2 pontos baixos aqui na minha última correntinha, pra ficar com 3 pontos baixos virando aqui. Essa pontinha da correntinha que a gente começou aqui, ela vai ser ajustável, então você pode puxar ela bem pra fechar essa correntinha.
Agora eu vou trabalhar desse lado aqui, fazendo 1, 2, 3 e 4 pontos baixos do lado de cá das correntinhas. Aqui eu já tenho um ponto baixo, que eu fiz lá no início aqui junto com a correntinha, e mais um ponto baixo aqui. Então, para ficar com 3, eu tenho um ponto baixo de um lado, um ponto baixo do outro. Entro aqui na mesma correntinha e faço o meu terceiro ponto baixo para eu ficar com 3 pontos baixos aqui nessa voltinha, igual eu fiquei na voltinha de cá. Então, aqui é o meu último ponto da carreira. Marco aqui meu último ponto. Entro aqui no meu primeiro ponto baixo. E faço 2 pontos baixos juntos. Fiquei assim. Agora, sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar nos meus 3 pontinhos aqui da volta. Então, quando eu chego nos meus 3 pontinhos que estão juntos aqui, eu faço 2 pontos baixos em cada pontinho desses. Então, aqui eu tenho 2 pontos baixos, que é um aumento no início, 1, 2, 3 pontos no meio, e vou fazer aqui 3 aumentos seguidos. Então, eu tenho um aumento, 2 aumentos e 3 aumentos aqui. Vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto de baixo. Então, 1, 2 e 3. Cheguei aqui nos meus 3 pontinhos da virada, né? Que eu já fiz um aumento aqui no início e fiquei com 2 pontinhos aqui no final da minha virada, que são 3 pontos. Então, aqui eu já começo a tecer os aumentos. Então, tenho aqui os 3 pontos do meio e vou fazer aqui no final 2 aumentos nos 2 últimos pontos. Vou marcar meu último ponto. Agora, aqui, eu vou começar com um ponto sozinho, no próximo ponto, um aumento. Sigo colocando aqui um ponto baixo para cada um dos 3 pontinhos do meio. Já cheguei nos meus aumentos, novamente, né? Então, vou fazer um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Então, trabalhei aqui a sequência de aumentos naqueles 3 aumentos que a gente tinha aqui na carreira anterior. Aí, faço 1, 2, 3 pontos baixos. E aqui, de novo, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento aqui no último ponto. Ficamos assim. Marco aqui meu último ponto. E agora, nessa carreira, eu vou fazer só ponto sobre ponto, sem aumentos, tá? Então, um ponto para cada ponto de base. Então, assim ficou o nosso focinho com 4 carreirinhas, tá? Vou aqui cortar meu fio, deixar um bom pedaço, porque a costura que a gente vai usar para fazer costurar o focinho, ela demanda bastante fio. Então, mais ou menos 40, 60, vou deixar uns 80 centímetros, gente. Antes sobrar do que faltar. E aí, puxo esse fio todo pra fora. Ficou assim o nosso focinho. Antes de finalizar a nossa cabeça, né, de colocar o enchimento e fechar, eu vou colocar os olhinhos com trava de segurança, tá?
Tem muita gente que tem dúvida nessa etapa, por isso também que eu resolvi vir gravar pra vocês. E a gente vai aplicar ele entre a carreira 15 e 16. Então, eu conto aqui a partir da minha primeira carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí eu posso aqui, entre os pontos, a grande dica aqui é você colocar um alfinetinho pra marcar, tá? Eu sempre primeiro coloco o alfinete pra depois colocar o olhinho. Aí eu vou contar aqui, ó, na mesma direção, né, entre a carreira 15 e 16, eu vou contar 11 pontos. Então, a partir daqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontinhos, tá? Então, entro aqui, ó, na mesma interseção, né, e coloco o outro alfinetinho. Porque assim, agora eu já tenho marcado o lugar do nosso olho, ó, com alfinetinho. Aí eu posso até usar o próprio alfinete pra dar uma laceada aqui onde eu vou enfiar meu olho. Aí eu pego o meu olhinho, insiro aqui. Ó, venho pro lado avesso. E aqui da mesma maneira, com o próprio alfinete eu dou uma abridinha. E insiro o meu outro olhinho. Opa. E fiquei assim, ó, com os dois olhinhos no lugar. Agora chegou a hora de uma parte muito importante, porque a gente tá fazendo aqui peças pra crianças, né, pra bebês. E a gente precisa colocar nesse olhinho uma trava de segurança de qualidade, tá? Eu gosto muito dessas aqui, são mais grossinhas, tá vendo? A gente vê umas de plásticozinho transparente por aí, que não é muito legal, tá? Então aqui as travas de segurança. Eu vou virar pro meu avesso. Eu vou só encaixar aqui no meu olhinho, ó. E eu posso usar um apoio na mesa, alguma... pra encaixar. E aí tem que fazer força, gente, senão não encaixa. Ó. Travou. Repito no outro olhinho. Ó. Tem que apertar ainda um pouco mais. Travou também. Tá bem travadinho. Isso é muito importante. Tem gente que vem aqui e queima essa pontinha também, pra derreter e virar um pininho aqui. Se você tem uma travinha de segurança de qualidade, não precisa você fazer isso. Mas se você não confia muito nessa trava, achou ela meio fraca e tal, você pode também pegar um isqueiro, queimar só a pontinha aqui do olho, que ele vai virar um tampãozinho aqui, sabe? Pra trava não sair. Também super funciona. E ficou assim o nosso olhinho aplicado, ó. Finalizei aqui a minha cabeça, né? Fiz todas as carreiras. Agora eu vou ensinar pra vocês o falso anel mágico, pra gente fechar esse buraquinho aqui da cabeça, tá? Vou cortar deixando aí uns 25 centímetros pra gente fazer. Puxo aqui tudo pra fora, a minha laçada. E com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, a gente vai fechar aqui esse buraco, que a gente chama de falso anel mágico, tá? Boto aqui. E agora eu vou fechar pegando só a alcinha da frente desses pontos, ó. Tiro minha agulha só na alcinha da frente de todos os pontos, ó. Vou fazendo assim. Vou circulando, né, todos esses pontinhos com a minha agulha. Dessa maneira. Cheguei aqui no meu último ponto. Agora eu posso puxar esse fio. Puxo. Aí eu fechei esse buraquinho, ó. Agora eu posso dar aqui uma laçadinha próxima, uma alcinha próxima. Entrar com a minha agulha.
e dar 2 nozinhos. 1 e 2 nozinhos aqui para arrematar bem firme esse fiozinho. Posso aqui esconder o fio por dentro da minha peça, ó. Então, eu insiro aqui num buraquinho que tiver bem pertinho. E trago aqui em outro, saio em outro lugar aqui no amigurumi, ó. Assim. Que eu escondo esse fio dentro da minha peça e posso cortar. Ficou dessa maneira. Agora, para dar uma expressão pro nosso macaquinho, ficou bem retinho assim o olho, eu vou dar uma leve afundadinha nesse olho para dar uma expressão a mais para ele, tá? Para isso, eu vou pegar aqui um pedacinho de fio marrom de uns 30, 40 centímetros e venho aqui na parte de trás da cabecinha, ó, insiro a minha agulha entre os pontos e venho bem aqui entre os olhinhos, bem na lateral aqui do olhinho, ó. Peraí, deixa eu achar. Bem no cantinho do olho, assim. Não, mais no cantinho. Calma aí. Minha agulha é meio pequena. E pra atravessar é meio... Chegar no lugar que eu quero chegar é meio... complicado. Vou sair aqui do lado mesmo e aí eu chego a agulha pra lá. Você deixa um pedacinho aqui atrás sobrando, tá? Cheguei aqui próximo, vou caminhar mais um pontinho que eu quero bem no cantinho do olho mesmo. Bem aqui no cantinho do olho, tá vendo? Agora, eu vou fazer assim, ó, sair bem no cantinho do olho aqui embaixo. Agora, eu vou sair aqui no cantinho do olho aqui em cima. Passo já pro outro olho, ó. Então, vem aqui no mesmo pontinho no cantinho embaixo. Aqui. E no cantinho em cima aqui, ó, no mesmo lugarzinho, tá vendo? Bem no cantinho. Agora, eu volto esse fio pro mesmo lugar que eu entrei aqui, ó. Opa. Volto aqui pra trás, passando por dentro do meu amigurumi, no mesmo pontinho que eu entrei, ó. Aqui. Agora é o seguinte, nós vamos ir dando uma puxadinha aqui nesse fio, para que esse olho dê uma entradinha, ó. Nada demais, tá, gente? Eu não quero que fique muito afundado. Só para dar uma expressãozinha pro nosso amigurumi, ó. Tá vendo como já mudou a carinha dele? Ficou um pouquinho mais afundado. Nada demais, só uma leve afundadinha, tá? Agora aqui eu posso dar uns 3 nozinhos firmes. Três. Bem firme. Posso cortar meu fio. E esse nozinho enfiar pra dentro da minha trama aqui, ó. O nozinho entrou pra dentro da trama. E aqui os meus olhinhos deram uma leve afundadinha. Mas aí fica muito a gosto também, tá, gente? Se vocês quiserem um olhinho mais afundadinho, vocês podem fazer também. Eu não quis aqui no caso do meu macaquinho, só quis dar um pouquinho de expressão pro olho, mas vocês podem fazer ele mais afundadinho, caso vocês queiram. Agora, a gente vai costurar a nossa cabeça no nosso corpinho, tá? Então, eu centralizo aqui o meu corpinho na cabeça, levando em consideração que a gente tem essa parte mais fundinha do nosso corpinho aqui, onde a gente vai encaixar as perninhas, tá? Então, você não pode costurar ele assim de lado, né? Ele tem que ficar na posição certinha do corpinho, com essa parte mais fundinha, uma de cada lado, né? Então, só encaixo. Aqui os alfinetes são muito bem-vindos para ajudar você a ter noção de onde você vai colocar
esse corpinho. Sempre na hora de costurar amigurumi, os alfinetes são ótimos aliados. Eles vão ajudar a gente a segurar a peça onde a gente quer costurar, tá? O pescocinho ainda não tá muito firme de espuma, porque eu ainda vou costurar e depois deixar um buraquinho e terminar de preencher, tá? Então, ficou assim, ó, bem firmezinho. Eu vou usar aqui a costura simples, tá? Eu uso 2 tipos de costura pra costurar as peças do amigurumi. Aqui vai ser a costura simples que eu vou ensinar pra vocês. E tem a costura ponto atrás também que a gente vai usar pra costurar o focinho. Mas aqui vai ser a costura simples mesmo, ó. Então, é muito fácil, ó. Eu tô aqui com o meu fio do meu corpinho. Eu vou pegar aqui, ó, um fiozinho da cabeça, uma alcinha ali, bem na direção onde o meu corpinho tá pegando, né? Pego uma alcinha da cabeça, assim, e pego uma cabecinha do ponto aqui do corpinho. Uma alcinha da cabeça, aqui bem onde o corpinho tá encostando, tá vendo? E pego uma cabecinha do ponto do corpinho. Ó. E vou puxando, deixando bem justo. Aqui vai ser um pouquinho de enchimento, sempre sai um pouco, mas a gente deixa pra limpar depois, tá bom? Vamos lá. Agora, de novo, uma alcinha aqui da cabeça e uma alcinha do corpinho. E assim você vai costurando a sua peça, tá? Sempre fazendo esse movimento de pegar um fiozinho da cabeça que você tá prendendo e um fiozinho do corpinho. E aí você vai dando toda a volta, sempre se certificando que não tá saindo do lugar, pra você não tá costurando torto, tá? Toma cuidado. Vai prestando atenção se tá na direção certa. Finalizamos aqui a costura do nosso pescoço. Agora, a gente só vai dar um nozinho aqui pra finalizar. Então, a gente passa aqui numa laçadinha próxima. E dá 2 nozinhos aqui nessa... pra encerrar essa costura e ficar bem firme. Então, um nozinho. Volto no mesmo lugarzinho. E dou outro nó. Agora, eu posso entrar aqui num buraquinho próximo e sair em outro lugar da minha peça. Aí, eu escondo esse nozinho. Passo aqui mais uma vez dentro do corpinho, pra segurar bem esse fio. E posso cortar. E ficou assim a união da nossa cabeça com o corpinho. Agora, a gente vai costurar os bracinhos no lugar. Com essa mesma costura que a gente usou agora, tá? Que é a costura simples. Vou pegar aqui minha agulha. Aqui. Vou colocar aqui o fio do bracinho. E aí, só se atenta pra emenda do bracinho ficar escondidinha na sua peça, tá? Não ficar a emendinha assim, aparente aqui da troca de cor. E aí, mais uma vez, o alfinete é muito bem-vindo. Você pode colocar uns alfinetinhos assim, pra segurar a peça no lugar aqui, ó. Sabe? Pra facilitar pra você costurar. Mas eu, como dessa vez eu não vou colocar, porque eu já tô acostumada a fazer. Então, só vou posicionar a peça aqui, ó, meio na diagonal aqui na lateral do corpinho, ó. E ela vai ficar assim. Tá? Então, posiciono aquela na diagonal. E é bem simples também essa costura, ó. Você só vai pegar um pontinho do corpo. E uma cabecinha de ponto, aqui. No início e no final, né, no primeiro e no último ponto,
Eu gosto de passar 2 vezes pra ficar bem firme, sabe? Não ficar aquele bracinho que aqui fica frouxo a costura com o tempo e fica soltando. Então, eu gosto de passar mais de uma vez aqui, no primeiro e no último ponto. Então, passei 2 vezes aqui. E aí, só sigo. Pego uma alcinha do corpinho, na direção aqui onde tá encostando o meu bracinho e entro na cabecinha do ponto baixo aqui do bracinho, né? Aquele ponto baixo que a gente fez pra fechar. E aí, só sigo costurando. Dessa maneira. Vai ficando bem firminho. Finalizei, então, aqui a costura do bracinho. Vou dar o nozinho do mesmo jeito que a gente deu no pescoço, tá? E aí, gente, é só passar aqui num fiozinho próximo e dar 2 nozinhos aqui no mesmo lugar. E aí, eu vou fazer a mesma costura com o outro bracinho, com as perninhas e com o rabo. Vai ser a mesma coisa. Só vai localizar. Pode usar um alfinete pra te ajudar a prender e costurar, tá? Aí, o bracinho eu vou costurar aqui também, na diagonalzinha aqui atrás. E as perninhas eu vou costurar aqui nesse vãozinho que a gente tem aqui, ó, nesse fundinho do corpinho, ó. Então, também vou encaixar a perna aqui na diagonal, ó, e costurar uma perninha de cada lado aqui, ó. Assim, tá? Só isso. Costurar da mesma maneira que a gente costurou o braço e o rabinho aqui atrás, no bumbumzinho dele. Terminei aqui de costurar os membros do nosso macaquinho, as perninhas, o rabinho também já costurei aqui atrás, as mãozinhas, né, os bracinhos. Agora a gente vai costurar o nosso focinho, que é uma costura diferente, tá? Eu chamo essa costura de ponto atrás. Vou explicar pra vocês tintim por tintim como ela funciona. Mas vou localizar aqui o meu focinho. Colocar aqui o meu fio na minha agulha. Posso usar aqui alguns alfinetes para ajudar a gente nessa costura. Segurar esse focinhozinho no lugar. Ele não sair do lugar para não ficar torto, ó. Então, coloco ele bem próximo ao olhinho aqui, tá vendo? E vou começar a nossa costura. A nossa costura de ponta atrás, ela funciona da seguinte forma, ó. Tenho aqui meu fio que acabou, né? Eu vou inserir a minha agulha no próximo ponto, ó. Então, no ponto completo, tá? Cabeça do ponto, digamos assim. E ficou assim. Agora, eu pego uma alcinha bem aqui embaixo, ó, escondidinha, onde o meu focinho tá tocando. Pego uma alcinha do meu macaco, né, do roxinho, e entro no ponto da frente, ó, pegando na cabeça completa, tá vendo? Nas 2 alcinhas. Trago o meu fio. Volto no ponto atrás, ó, nesse pontinho aqui atrás, entro também na cabeça completa, nas 2 alcinhas da cabeça do ponto. Essa parte da costura, a gente tem que ter muita calma mesmo, porque é o acabamento do seu amigurumi, né? Então, tem que ser um dia que você tiver muito zen. Então, vamos lá. Pego de novo uma alcinha aqui do meu focinho, do meu macaquinho, e entro no ponto da frente. A gente tinha entrado nesse ponto aqui atrás, entro no próximo ponto, pegando na cabeça do ponto, ó. Dessa maneira. Volto no ponto atrás, que é esse pontinho aqui. Ó. E vai ficando assim. Por isso, costura ponto atrás, né? Que eu sempre fico voltando um pontinho atrás. Mais uma vez, pego uma alcinha aqui, ó, bem escondidinha aqui embaixo do meu focinho, pra essa costura ficar escondida, e entro no ponto da frente. O outro ponto que eu tinha entrado era esse aqui atrás. Então, entro no ponto da frente,
puxo, volto aqui no ponto atrás, ó. Requer bastante atenção no que você tá fazendo. E vai ficando assim, ó, vai ficando umas alcinhas abraçando a cabeça do ponto. Mais uma vez, pega uma alcinha do macaquinho, do roxinho, entra no ponto da frente, volta aqui nesse ponto de trás. E assim eu vou fazendo por toda a volta, com muita paciência, cautela, prestando atenção no que eu tô fazendo. E vai ficando uma costura bem escondidinha, tá vendo? Ó, você não consegue enxergar a costura. Então, o segredo é ir fazendo com calma, prestando atenção no que você tá fazendo. Então, eu vou dar a volta aqui e volto pra mostrar pra vocês como que ficou minha costura. Cheguei aqui no final da costura do meu focinho, já coloquei um pouquinho de enchimento, ó, pra dar um voluminho, tá vendo? E aí, cheguei aqui, já passei por todos os pontos, agora eu vou vir aqui, ó, pegar uma última alcinha aqui no focinho e repito esse último pontinho aqui, pra dar uma segurada a mais. Agora eu venho nessa mesma alcinha que eu passei e vou dar 2 nozinhos aqui, ó. Puxo bem. E 2 nozinhos. Pra esconder esse nozinho, ficou bem aparente aqui na pontinha, ó. Eu trago ele aqui por dentro, ó. Então, eu enfio bem aqui por baixo da costura do nosso focinho que a gente fez, ó. Assim, peraí. E atravesso lá pro outro lado do focinho. Eu vou puxar esse nozinho pra dentro. Tá vendo que eu puxei e escondi? Ele entrou pra dentro do focinho. Carrego esse fio pro outro lado, só pra ficar mais presinho. Posso cortar com a minha tesoura. Pra finalizar agora a nossa costura, falta só as nossas orelhinhas. Então, eu encaixei, posicionei elas aqui mais baixinha que eu quis. E vou costurar aqui usando aquela costura simples que a gente costurou o braço, as perninhas e o rabo. Prendendo aqui mais ou menos uns 5 pontinhos na minha cabeça, na direção dos olhinhos, tá vendo, ó? Coloquei bem na direção, assim, dos olhinhos. Então, aquela mesma costurinha que eu já ensinei pra vocês, vocês vão usar aqui pra costurar a orelhinha do nosso macaco, tá? Bem simples. Pode, mais uma vez, usar os alfinetes pra auxiliar a costura, são sempre bem-vindos, como eu disse pra vocês. E aí, só costurar do jeito que eu já ensinei. Ficou assim as nossas orelhinhas costuradas. Agora eu vou ensinar pra vocês a bordar o nosso amigurumi pra ajudar a dar uma expressão, né? Ficar mais fofinho, tá? Aqui pra bordar o focinho, eu usei esse fio clarinho, que não é muito bem um branco, eu não achei fio branco aqui. É uma corzinha crua, assim, begezinha, sabe? Mas vai ficar ótimo também, tá? Aqui você pode usar alfinetes pra marcar onde você quer bordar, a direção, tudo certinho. Eu quero fazer 2 risquinhos aqui no focinhozinho dele. E aí, você pode, assim, auxiliar com o alfinete, pra ver a direção que você vai fazer o risquinho, enfim, pra dar uma facilitada. Essa é uma ótima dica pra quem não tem muita experiência com bordar amigurumi. Você pode colocar o alfinete pra você ter noção da direção que você vai fazer, tá? Mas aqui eu vou pegar meu fio, sem dar nó, sem nada, coloquei na minha agulha. E agora, um dos segredos pra gente bordar o amigurumi é não entrar com a agulha entre os pontos, ó. Então, tem uns buraquinhos dos pontos, não entrar com a agulha aqui, porque vai correr risco de, que você for prender, vai ficar mais justinho e abrir um buraquinho onde você bordou, tá? Então, a dica é você entrar no meio do ponto. A gente tem um Vzinho
do ponto baixo, então você entra no meio desse Vzinho, tá? E sai também no meio do Vzinho. Entendeu? Sem colocar entre os pontos, tá? Então, eu vou inserir meu fio aqui do ladinho e vou sair aqui no meio do ponto, ó. No meio do Vzinho. Assim, que é onde eu quero bordar. Deixo um pedacinho aqui para acabamento e vou fazer o risquinho do focinho que eu quero. Então, saio aqui, entro, né, no meio do ponto de novo. Agora, eu já posso vir pro lado de cá e também sair no meio do ponto, sem ser entre os pontos, né? E já volto aqui embaixo, onde eu entrei aqui, né? Mais ou menos na mesma direção. Então, reparo bem onde eu tô. E entro aqui também no meio do pontinho baixo. Já posso sair onde eu entrei. E ficou assim o bordadinho do nosso nariz, tá? Você pode dar uma ajeitadinha pra ficar mais parecido, tá? Aqui, onde eu entrei, né? Que aqui sim é entre os pontos que eu entro, eu posso cortar um pouco do meu fio, dar 2 nozinhos aqui, ó, pra prender esse bordadinho. E voltar esse fio por dentro do focinho, ó. Então, junto aqui as 2 pontas. E entro aqui no mesmo pontinho. Carrego lá pro outro lado. Escondi, ó, aqui dentro. E posso vir aqui, cortar e dar uma empurradinha pra dentro do focinho. Ficou assim o nosso focinho bordadinho, ó, tá vendo? Não ficou buraquinho onde eu saí e entrei com o fio. Essa dica de entrar no meiozinho do ponto, sabe? Do ponto baixo, é muito bacana. Agora, eu vou fazer as sobrancelhas com o fiozinho preto. Eu vou entrar aqui e vou fazer. Eu tô entre fazer com fio preto ou fio clarinho, será? Vamos ver. Acho que eu vou fazer com preto mesmo. E aí, vou fazer o mesmo esquema, ó. Vou botar na minha agulha o fio. Vou vir aqui. Gosto de fazer uma sobrancelhinha meio inclinadinha aqui, em cima do olhinho. Posso entrar aqui na lateralzinha. Já saio aqui no meio do ponto. Não entre os pontos, é no meio de um ponto baixo, tá? Deixo aqui um pedacinho pra arremate. Subo aqui na carreira de cima, ó. Acho que dá pra... Tô numa carreira, pulo uma na próxima, ó. E entro no meio do ponto. Entro na mesma carreira aqui, ó, na mesma direção, pra já sair no outro olho. Deixo aqui minha sobrancelhinha bordada. Desço aqui do mesmo jeito, tento fazer bem parecida com a outra. Não pira se não ficar igual também, tá, gente? Faz parte. Não precisa ser idêntico, a gente tenta fazer o mais próximo possível. Então, saio aqui, pulo uma, vou na próxima, saio aqui nesse pontinho. Volto lá onde eu inseri meu fio. Ó, bem onde eu inseri lá no início. No mesmo meio do ponto. Aqui sim é entre os pontos, tá? Não no meio do ponto baixo, igual a gente tá fazendo no bordado. Ó, e ficou assim a nossa sobrancelha. Então, uma sujeirinha aqui. E ficou assim, ó. Olha que fofa. Aí, saio aqui e repito o que eu fiz com o focinho. Dou uns nozinhos, 2 ou 3 nozinhos aqui. E escondo dentro do amigurumi, passando de um lado pro outro. Entro aqui no mesmo pontinho pra esconder esse nozinho. Venho aqui, atravesso, puxo e posso cortar meu fio.
Dou uma escondidinha aqui, na pontinha do fio. E tá ficando assim nosso macaquinho. Agora eu vou fazer um detalhezinho branco no olho, que eu acho também que super valoriza. Tá bem? Vou pegar um outro fiozinho desse clarinho, que o meu não é muito bem branco, mas vai funcionar super aqui. Tá bem? Insiro na minha agulha de novo. Mais uma vez. Insiro aqui do ladinho, entre os pontos. E eu vou fazer só um risquinho branco aqui embaixo desse olhinho preto. De novo, saio no meio de um ponto. Assim. Deixo um pedacinho aqui para acabamento. E saio no meio de outro ponto. Ó. Que é assim. Aí, já tento vir pro lado de cá, vai ser difícil, porque eu tô atravessando a peça. Mas consegui, ó, vim pro mesmo pontinho do olhinho do lado de cá. E vou fazer só um detalhezinho branco aqui, ó. Pra dar um shinezinho nesse olho, tá vendo? A diferença que dá nesses pequenos detalhes que a gente faz na peça. E aí, entro aqui, mais ou menos no mesmo ponto que eu entrei aqui, ó. Nesse pontinho. E tento sair lá onde eu iniciei. Essa parte é a mais difícil, porque às vezes você tá meio longe, você tem que ir apertando o amigurumi e tentar achar onde você entrou. Aqui. Vamos ver se ficou parecido, aí a gente dá uma ajustada, porque às vezes na hora que você puxa, dá uma repuxada também na trama, dá uma repuxada no enchimento. Então, você sempre vai tentando ajeitar as coisas, entendeu? Ajeitar tudo. Aqui puxou demais, você ajeita de um lado, ajeita de outro. E vai tomando forma o amigurumi. Ó, vai ajeitando, deu uma repuxadinha aqui. Aí você pode aparar o fio, fazer aquele mesmo esquema de esconder o nó por dentro da trama. E olha como ficou o rostinho do Chico, que fofura. Ficou muito lindo, né? Ó, uma dica importante que eu tenho para dar pra vocês, que aqui, vendo bordado e tudo mais, eu lembrei de dar. Sempre conte quantos alfinetes você tem na mesa trabalhando, tá? Por exemplo, tô com 2 alfinetes, tô com 4 alfinetes. Então, tem esse controle de alfinetes e agulhas e materiais que você tem em cima da mesa. Porque a gente tá falando de uma peça que é pra bebê, pra criança. Então, você não pode correr risco de um desses alfinetes. Esse aqui até que é grande, é difícil de acontecer. É até uma dica que eu dou pra vocês, né? Comprar alfinetes com cabeça grande, que é mais difícil. Mas tem uns alfinetes bem pequenininho, que a cabeça é uma bolinha. Então, esse tipo de alfinete é muito fácil você se perder dentro do amigurumi. Esse alfinete entrar dentro do amigurumi, você não vê. E aí você vai estar com a mesa, sei lá, não sabe quantos alfinetes tem na mesa. E depois, na hora que você terminar, você não vai ter esse controle. Então, sempre conte o material que você tem na mesa, principalmente alfinete, para no final da peça você ter a quantidade certa de materiais e ter certeza que você não esqueceu nada dentro do amigurumi. Porque isso aqui é para um bebê, é para uma criança, então é muito perigoso você perder um alfinete aqui dentro da peça, tá? Agora que já começando a trabalhar na nossa roupinha, eu vou fazer 42 correntinhas aqui, ó, pra fazer a circunferência da cintura do nosso macaquinho, tá? Tô usando a agulha um pouquinho maior, 3,25 dessa vez. Antes, pra ter seu amigurumi, eu tava usando a 2,75, tá? Agora eu tô usando a 3,25 porque a nossa trama não tem necessidade de ficar tão justa. Pode ficar mais soltinha pro caimento da roupa ficar melhor. Agora, eu vou vir aqui na primeira correntinha que eu fiz, ó. Me certifico que não tá torcida a minha correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, fechando esse círculo, né? Faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar tecendo um ponto baixo para cada correntinha de base. Então, vou dar por toda a volta, fazendo um ponto baixo. E
vou terminar com 42 pontos. Assim como eu comecei com 42 correntinhas, eu tenho que ter 42 pontos baixos aqui, tá? Eu cheguei aqui no final da minha primeira carreira, vou seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, de maneira circular, tá? Sem encerrar a carreira. Pode colocar aqui um pontinho, um marcador de ponto, se você preferir, tá? Mas só trabalhando ponto sobre ponto. Fiz, então, 2 carreiras aqui de ponto baixo. Agora, eu vou tecer 4 correntinhas, para ser o espacinho que vai caber, encaixar aqui o rabinho dele. E pulo 4 pontos de base. E sigo tecendo ponto baixo sobre ponto baixo. Na próxima carreira, quando eu chegar aqui em cima dessas correntinhas, é só fazer um ponto baixo para cada correntinha, tá bom? Esse vai ser o espacinho que vai entrar o rabinho do nosso macaco, ó. Finalizei aqui meu shortinho, né? Tô com 16 carreiras de ponto baixo. Agora aqui, eu vou... Já cortei um pedacinho, deixando um pedacinho pra costura. E eu vou fechar entre as perninhas aqui, porque tá aberto, né? Ó, ainda tá abertinho. Então, eu vou dobrar aqui, bem certinho, no meio, o rabinho, né? A aberturinha do rabinho fica bem no meio. E vou fechar aqui 2 pontinhos aqui, do meio da perna. Passa 2 vezes no mesmo lugar. E aqui também, no próximo, passa 2 vezes. Aí, deixei o espacinho pra perninha e costurei o meio. Posso levar pro avesso pra arrematar esse fio. Aí, eu arremato com um nozinho, do mesmo jeito que a gente tá arrematando todas as pecinhas aqui, dando 2 nozinhos. E vou arrematar também o fio do início, né? Que a gente começou nossa peça do mesmo jeitinho. Vou arrematar também esse fio do começo. Aqui eu posso cortar. E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que já tá pronto também, uma gravatinha que eu fiz pra colocar. A gente vai costurar também. Eu só fiz 60 correntinhas, tá? 60 correntinhas. Voltei fazendo ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo pra cada correntinha. E dei um lacinho assim, pra gente colocar costurar no pescocinho do nosso macaquinho. Achei que deu um super charme. Vou finalizar aqui, vestir ele e voltar pra mostrar como que ele ficou. E assim ficou o nosso macaquinho chico, super fofo. Espero que você tenha gostado da videoaula, olha. Com os shortinhos dele, o rabinho. Ficou muito lindinho. Espero que você tenha gostado da receita, da videoaula. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.